Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz, como você está? Espero que você esteja bem, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que você esteja amparado por Ele nesse domingo. Como é bom a gente começar a nossa semana louvando e glorificando ao Senhor. Hoje, nossa lição é a número 8, o cristão e a lei. Nós vamos olhar para as nuances da lei e como que a lei interage conosco, como que a lei nos convida e qual é o papel do crente, como que o crente convive com a lei. Paulo vai, nesse capítulo 7, nos conduzir nessa jornada e nessa convicção, ou melhor, nessas certezas do que a lei faz e como a lei ela é insuficiente. A lei é insuficiente, essa é a conclusão que o apóstolo chega no final desse capítulo. Então nós temos 3 objetivos nessa aula. A primeira delas é conhecer esses fundamentos da lei e como eles se revelam insuficientes para nos salvar. O segundo desejo é a gente desejar aprender com Paulo, a desejar obedecer à lei. E o terceiro objetivo nosso é estudar a lei de Deus como um princípio para nós, e não apenas como uma ordenança cega que denuncia, que avilta o pecado, mas que nos atrai em amor por aquele, a obediência em amor por aquele que nos alcançou. Então, durante essa aula, nós vamos caminhar no capítulo 7, um capítulo intrigante, um capítulo empolgante, e um dos capítulos mais difíceis que a gente tem nos escritos paulinos, é essa parte do capítulo 7. Nós estamos fechando um raciocínio. Paulo vai abrir uma nova sessão da sua carta agora no capítulo 8. Então ele veio falando todos os efeitos da queda. Ele vem falando a natureza do homem no capítulo 1 ao 3. No final do capítulo 3 ele diz, olha, nós todos pecamos. No capítulo 4 até o capítulo 5 ele mostra a justificação pela fé. No capítulo 5 ele vai falar dos efeitos da justificação na minha vida, na sua vida. E no capítulo 6 ele fala dos efeitos do morrer, do conformar-se com Cristo na sua morte. Da forma como a graça nos sepultou para um estilo de vida, para um antigo estilo de vida. E para a maneira agora como nós fomos ressurretos, como ressuscitamos para esse novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida impõe para nós, impõe em nós um novo tipo de relacionamento com a lei, relacionamento com as coisas ao nosso redor, relacionamento com Deus, relacionamento com as leis de Deus, relacionamento com o próximo. Então é disso que Paulo vai estar falando. Eu não sei se você conhece alguma lei bizarra, né? Existem leis que são bizarras. Por exemplo, aqui a gente tem uma lei lá do estado de Washington, nos Estados Unidos, que diz que você tem que ligar, se você for assaltar alguém, você tem que avisar com 24 horas de antecedência a pessoa. Olha, pessoa, eu vou te assaltar amanhã às 18 horas, então, por favor, esteja consciente de que isso vai acontecer. Também quero te informar que é seu direito usar todos os meios possíveis para se defender. Você pode, se você tiver uma arma, você pode usar, mas também eu preciso te avisar que eu também tenho uma arma, eu também vou usá-la, então a gente pode se ferir. Então é melhor, já que você sabe que vai ser roubado, você deixar ser roubado e aí por diante. Tem registro de que nenhuma vez essa lei foi cumprida, ninguém nunca cumpriu essa lei. Eu já estive num lugar, por exemplo, onde mascar chiclete era errado. Se você fosse pego mascando chiclete, você ganhava uma multa. Você ganhava multa de mascar chiclete, você ganhava multa por falar alto no metrô. Se você entrasse falando alto no metrô, acima de um nível maior do que lhe era permitido, você era multado. Por quê? Porque era a lei daquele lugar, era a lei daquele país. E é muito engraçado que entrou aquele tanto de brasileiro no metrô, todo mundo falando alto. Você sabe que brasileiro é um povo um pouco barulhento comparado com os orientais, e a gente entrou falando alto, a gente entrou conversando, e a gente percebeu a estranheza das pessoas. Então, pela lei, nós deveríamos ter sido multados, nós deveríamos ter sido cobrados uma taxa. Paulo vai falar para a gente dessa relação nossa com a lei. Paulo vai mostrar para a gente como a lei ela é insuficiente para a nossa salvação. A lei ela cumpre o seu papel,
a lei ela cumpre o seu preceito, a lei ela é vontade de Deus, mas a lei aponta para algo muito maior do que ela. A lei revela em nós algo que nós necessitamos, algo de que nós precisamos. A lei nos expõe a necessidade da graça. É isso que Paulo vai trabalhar nesse capítulo. Ele vai mostrar para a gente sobre a lei, ele vai dar para a gente uma ilustração de como é a nossa nova relação com a lei agora. E depois do versículo 14 até o versículo 25, Paulo vai fazer como que uma autobiografia ou uma confissão da forma como ele lida e da dificuldade que ele tem para lidar com a lei. Do que a lei faz e produz e como a lei reage nele. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, e olhando para a sua revista, olhando para a minha revista, é o que é a lei. Nós começamos a pensar sobre isso, né? Então, Paulo está falando aqui das dificuldades que os ouvintes dele tinham de entender da lei. Não, porque eles entendiam a lei, eles sabiam o que era a lei. Quando Paulo está escrevendo, quando um dos seus leitores originais pegava isso aqui, principalmente aqueles que já tinham uma certo conhecimento do judaísmo, fossem eles judeus cristãos, fossem eles judeus prosélitos, eles conheciam o que queria dizer lei. Lei, nesse capítulo, vai aparecer, por exemplo, 21 vezes. Então a lei era para o ouvinte de Paulo, a lei era para o judeu de Paulo, a lei é para nós precisamos entender que a lei ela é a vontade de Deus revelada aos homens em palavras, em princípios, em preceitos, em julgamentos e em atos. Então se você lembrar da caminhada e da formação do povo de Israel, lá no Gênesis, nós vamos ver que em Gênesis Deus lida com Moisés de algumas determinadas maneiras. Por exemplo, ele institui a circuncisão, e depois que Moisés sabe que tem que circuncidar-se, acaba virando uma obrigação. Até aquele momento não havia o saber que aquilo era uma verdade. Daquele momento em diante há uma obrigatoriedade porque foi instituído. A partir daquele momento era a vontade de Deus que todo homem fosse circuncidado, porque a circuncisão seria um sinal externo daquilo que havia acontecido no coração do homem, daquele povo distinto, daquele povo seleto que Deus estava formando a partir de Abraão. Quando nós vemos a saída do Egito, nós percebemos também na formação do povo, nós percebemos que chega um determinado momento, antes da entrada na Terra Santa, que Deus promulga as leis. Deus expressa a sua vontade revelada para o povo. Como o povo deveria viver? Como ele deveria adorar? Como ele deveria se relacionar com as pessoas ao seu redor? Como ele deveria se relacionar com os seus bens, com o dinheiro? Como ele deveria se relacionar consigo mesmo? Então, o Pentateuco vem como essa vontade expressa e revelada de Deus para o seu povo. Então o Pentateuco, que a gente tem aí como nosso primeiro exemplo de lei, eram os 5 primeiros livros bíblicos. São narrativas históricas e também narrativas de leis. Nós temos ali, principalmente dentro do Êxodo, do Deuteronômio, do Levítico, nós temos ali a oficialização de ritos, de como se faria a coisa. No Êxodo nós temos as leis, no Deuteronômio nós temos a aplicação das leis, no Levítico nós temos a formulação das ofertas. Então há uma maneira das coisas fazer. Então quando se falava em Pentateuco, quando você lê na sua Bíblia aí, quando Paulo fala da lei, provavelmente ele está falando do Pentateuco e do Antigo Testamento. A lei era esses 2 conceitos ou conjuntos de livros. A lei Torá, lei revelada de Deus, os 5 primeiros livros de Moisés, e a lei como um todo, inclusive com os escritos poéticos, os salmos e os escritos proféticos, o que a gente hoje conhece de Antigo Testamento, ou a Tanakh, a Bíblia judaica. Então o Pentateuco e o Antigo Testamento são partes da lei, também são conhecidas como a lei de Deus ou revelam a lei de Deus. A lei de Deus também ela é um princípio, é uma lei em sentido geral. Lei significa regra, significa princípio, significa prescrição que emana de uma autoridade. Então, na sua casa você pode criar leis.
você pode dizer, olha, nós temos um princípio aqui em casa, ninguém entra de sapato. Isso é um princípio que virou uma repetição e por essa repetição acaba virando lei. O dia que eu for te visitar e eu entrar na sua casa e eu não tirar o sapato, provavelmente você não vai me punir, mas você vai me avisar, vai dizer, olha, aqui em casa entramos sem sapato. Na segunda vez que eu vier e eu decidir entrar sem sapato, eu já estou infringindo um princípio da casa. Só para a gente ter uma ideia bem clara do que a gente está dizendo. E também a Bíblia vai falar sobre a lei de Deus, que é todo o desígnio de Deus ao homem. Né? A Bíblia como um todo é a lei de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O Novo Testamento traz sérios e vários princípios de comportamento e de vida. E nós temos todo o conjunto do cânone, todo o conjunto das Escrituras como lei de Deus revelada a nós. Isso aqui é muito importante para a gente pensar, meus irmãos. Nós acreditamos em 3 coisas muito importantes sobre a palavra. Primeiro, a palavra ela é infalível. Nós acreditamos na infalibilidade da palavra. Segunda coisa, a palavra ela é inspirada por Deus. Deus é o autor da palavra. É Ele que inspirou pelo seu Espírito Santo cada um dos seus escritores que escreveram e responderam aos anseios de Deus para o seu tempo e deixaram registrada para nós de forma que essa palavra ela é atemporal, ela se aplica a nós até agora e até hoje, vai continuar se aplicando até a volta de Jesus, porque ela é atemporal, ela foi inspirada por Deus. Então ela é infalível, ela é inspirada por Deus e ela é também infalível, inspirada e ela é inerrante. Nós cremos na inerrância das Escrituras. Deus não iria colocar alguma coisa ali para a gente dizer, olha, foi mal, eu errei, desculpa. Não, os princípios que estão ali são princípios inerrantes, são princípios que nós podemos seguir, caminhar, vivenciar e experimentar, que vão sempre nos conduzir mais para próximo de Deus. Então, o nosso autor aqui vai dizer de 3 aspectos que nós podemos ter diante da lei. Só um minutinho. Três possíveis atitudes diante da lei. Diante da lei nós temos 3 personagens que Paulo vai nos mostrar e ele vai responder a eles, e até agora a gente tem de alguma maneira visto algumas posturas deles no escrito de Paulo. Por exemplo, no capítulo 6, Paulo vai dizer assim, quer dizer então que porque a graça existe eu não vou viver pecando? Não, pelo contrário, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas eu não peco mais por amor ao Senhor. A graça não me dá um free passe para mim pecar. Então esses 3 personagens vão aparecer diante de nós. Primeiro, o legalismo. O legalista era aqueles que procuravam observar as leis tintim por tintim. O propósito deles observarem as leis era que eles fossem salvos. Já que eles não conseguiam cumprir todos os mandamentos de Deus na lei, eles não conseguiam, de certa maneira, cumprir com a lei de forma perfeita, eles se tornavam então pessoas religiosas, ostentando uma religiosidade e uma aparência. Eles viviam debaixo de um jugo pesado e queriam colocar toda essa carga em volta das pessoas que estavam ao seu redor. Então eles cada vez interpretavam a lei por si mesmo, da sua maneira, da sua forma, e eles iam então impondo às pessoas que vivessem daquela maneira. Você vai lembrar, por exemplo, quando Jesus encontra com os fariseus, a maior classe desses que a gente conhece biblicamente no Novo Testamento são os fariseus, Jesus vai chamá-los de sepulcros caiados. O que ele está dizendo? Vocês são bonitos por lado de fora, vocês estão pintadinhos, vocês estão muito bonitos, a lápide está legal, mas por dentro vocês estão mortos, vocês estão podres. Então, primeira coisa, o legalista. A lei é a maneira de eu ser salvo, então eu preciso fazer de tudo para ser salvo. E se eu não conseguir, é melhor que eu pareça ser salvo. Tem um ditado muito interessante que diz que a mulher de César, ela não precisa só ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, esse é o ponto. A questão aqui não é só
acertar, mas parecer que está certo. É assim que o legalista faz. Então ele acha uma forma de chamar atenção para a aparência externa, ele acha uma forma de chamar atenção para ritos e formas para deixar a essência de lado. Então esse é o legalista, a lei me salva. A segunda postura é a postura do libertino. O libertino é aquele que chuta a lei para o alto. Ele olha e fala assim, bom, a lei é causadora de todos os meus problemas. Se não há lei, não há problema. Então eu quero saber de uma coisa, eu quero chutar tudo para o alto e eu vou fazer e eu vou viver do jeito que eu quero. É o princípio da anarquia. Não há lei, cada um que se governe, ou como diz aquele cantor, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Então a lei é você define, você faz, o pecado não existe, ele é abolido porque não tem um referencial mais de certo e de errado, há um relativismo em todas as suas relações, então essa é a ideia do libertino. Né? Nós estamos, aqui o libertino faz um contraste entre a lei e a graça como a forma de justificação. Enquanto o legalista acha que só organizar a lei, só obedecer à lei vai salvá-lo, o libertino acha que ele, independente se ele fizer ou não fizer, ele vai ser salvo porque a graça é maior do que tudo isso e ele pode viver do jeito que ele quiser. Nós já sabemos que essa não é uma opção. E a terceira postura diante da lei é a postura do cristão, que é aquele que olha para a lei e se liberta de não ter que mais lidar com todo o peso, todo o jugo da lei, mas que pode obedecer à lei, se submeter à lei, não mais pelo medo de não ser salvo por ela, mas pela certeza que foi salvo por Cristo Jesus. Então, essas três posturas que nós temos diante da lei. Quais são, então, os objetivos da lei? A lei tem, primeiro, como objetivo ser uma revelação de Deus e de sua vontade. Deus revela a sua vontade para o seu povo através da lei. Através da lei, seguindo a lei, ela vai proporcionar bem-estar e preservação da raça humana. Quando Paulo está escrevendo lá em Romanos 13, ele vai dizer que se você teme a autoridade, né, você só tem um motivo para temê-la, se você estiver fazendo algo errado. Se você estiver fazendo algo errado, se você estiver andando errado, você precisa temer a autoridade. Agora, se você está andando corretamente, a lei ela não vai te acusar, ela vai te assinar embaixo um comportamento correto. Então, a lei existe para proporcionar bem-estar e preservação da raça humana. Por exemplo, a gente viveu muitos anos na missão e uma das coisas interessantes que a gente tinha para a convivência era ter que estabelecer algumas normas de convivência ou até, em alguns momentos, algumas leis mesmo. Né? Eram normas que nós não poderíamos quebrá-las, porque ao quebrá-las a gente comprometia todo o restante da comunidade. Então imagina, chegamos a morar em 120 pessoas na missão. Se cada pessoa achasse por bem entrar na cozinha e pegar aquilo que ela desejasse. Então eu estou lá tomando meu café, quero tomar meu café, resolvi entrar na cozinha, tem alguém cozinhando, eu vou lá, pego um café. Não tem, eu resolvo fazer café para mim. O outro resolve fazer café para si. A minha filha chega e eu resolvo dar um pedacinho de bife para ela, os bifes estão contados. Então existem normas para que preserve o bem-estar de todo mundo. Não se pode entrar na cozinha se você não está trabalhando. Se você não está trabalhando, você não deve estar aqui dentro. Outra coisa, você deve servir o alimento quando todos forem ter acesso a esse alimento. Visando o bem-estar de todos, proporcionando, então, o bem-estar a todos. Né? Então, a lei tem essa função. Outra coisa, a lei tem a função de expor o pecado. Nós vamos ver aqui no decorrer da nossa revista. Ele vai colocar o pecado às claras. A lei, ela denuncia a transgressão. A lei também tem como objetivo nos levar ao arrependimento, porque ao colocar a nossa transgressão diante de nós, ela requer de nós um posicionamento. O que nós vamos fazer diante dessa transgressão? Nós vamos seguir transgredindo? Nós vamos reconhecer a transgressão e andar de forma diferente? O que nós vamos fazer agora? E a lei também promove a orientação na vida do cristão. Então, meus irmãos, terminando a nossa introdução, nós podemos pensar assim, olha, o legalista teme a lei e está debaixo da servidão da lei.
O libertino detesta a lei e lança fora a lei, e a lança fora. O cristão respeita a lei, a qual ama e obedece. Por quê? Porque a relação com a lei do cristão é diferente. E Paulo vai continuar falando para a gente aqui na nossa lição sobre a severidade da lei. Nós vamos ver aí a partir do versículo 1 até o versículo 6. Paulo vai dizer que a lei é santa. E o seu mandamento santo, justo e bom. Lá no versículo 12 ele vai dizer que a lei é santa, a lei é boa, a lei é justa. Né? E aqui ele vai oferecer para a gente três coisas. Primeiro ele vai nos oferecer um princípio no versículo 1. Depois ele vai nos ilustrar esse princípio usando a figura do casamento. E depois ele vai aplicar esse princípio para a gente. Então os ouvintes de Paulo conheciam a lei, mas será que eles conheciam os limites da lei? Essa é a pergunta que Paulo se propõe agora a responder para eles. Então eles entendiam, olha o que o F.F. Bruce fala, que devido à penosa conformidade com o Código de Leis, era possível adquirir mérito para a salvação diante da lei. Então, para eles, a lei, além de tudo, iria salvá-los. E Paulo vai começar a, usando esse princípio, mostrar que não é bem assim. A lei não tem essa capacidade. De certa forma, nesses primeiros 6 versículos, Paulo está respondendo àqueles que têm uma posição legalista. O primeiro versículo diz lá: meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Então, Paulo sabia que eles conheciam a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto esse vive? Apenas enquanto ele está vivo? Então Paulo está dizendo que enquanto o homem vive, enquanto ele está vivo, por todo o momento da sua vida, a lei tem sobre ele autoridade. A palavra que ele usa aqui para autoridade é essa kyrieu, que significa ter domínio, tem autoridade, ele tem poder sobre essa pessoa. Então, enquanto essa pessoa está viva, enquanto eu e você estamos vivos, as leis se aplicam a nós. Das leis naturais às leis feitas pelos homens. Por exemplo, a lei da gravidade se aplica a você enquanto você está vivo. Depois que você estiver enterrado, a lei da gravidade já não vai aplicar-se mais a você, porque você não vai cair mais de lugar nenhum, você já está ali. Né? Então, as leis, os contratos que você assinou, as punições, tudo isso você vai ser cobrado enquanto estiver vivo. Depois de morto, essas leis não se aplicam mais a você. Então, Paulo está dizendo isso, que enquanto a gente está vivo, esse é o princípio, a lei se relaciona conosco, a lei tem autoridade sobre nós, e a lei pode nos punir, a lei pode nos expor enquanto eu e você vivemos. Esse é o princípio que Paulo está dizendo. A autoridade da lei é só enquanto vivemos. E ele continua, partindo então para a ilustração. Ele faz uma analogia com o casamento agora. Então ele vai colocar, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ele está lá livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adulto. Então Paulo compara a lei com o marido e os crentes com uma esposa. Esse casamento é um casamento turbulento. E a culpa aqui não é do marido, porque o marido é perfeito. O marido representa a lei de Deus, vamos dizer assim. Né? Ele é santo, justo e bom, ele é espiritual. O problema é que essa esposa nunca consegue agradá-la, porque essa esposa, que somos nós, eu e você, ela é carnal, ela é rendida ao pecado, ela sempre frustra as expectativas do marido. Então a lei é como esse marido perfeccionista, e esse marido condena a sua esposa pela menor falha que ela faz.
Então, eu e você, como esposa, não podemos nos divorciar desse marido. Por quê? Não tem por que divorciar dele só porque ele é perfeito. O contrato é claro, a lei prende ao marido enquanto ele estiver vivo. Só a morte do marido pode tirar essa mulher do jugo conjugal, pois a morte não muda as obrigações só da pessoa morta, mas muda também as obrigações de quem fica vivo, quem tinha uma relação com ele. Então, na morte, a gente deixa de ter esse compromisso, essa aliança, e aqui fica um princípio bem geral sobre casamento, né? O casamento é um compromisso feito numa aliança que é inquebrável, ela é só interrompida pela morte, não é por qualquer motivo que a gente quebra um relacionamento de casamento, e Paulo está usando exatamente essa visão, né? A ideia central, a morte não apenas encerra um relacionamento aqui, mas ela abre um caminho legal para que essa mulher comece uma outra união. Então, na metáfora do casamento, o marido morre e a esposa casa-se novamente. No caso aqui, contudo, não é o marido que morre, porque o marido continua vivo, a lei continua viva. Mas a esposa morre, o crente. E quando que eu e você morremos? Quando nós nos identificamos com Cristo na sua morte. É o que Paulo falou no capítulo 6. Paulo disse isso, que assim como nós nos identificamos e morremos com Cristo, agora nós ressuscitamos com Ele. Então, como a morte liberta a esposa do vínculo matrimonial, existe a morte por meio da qual nós fomos libertos da lei. Pela morte de Cristo, nós fomos libertos de todas as exigências da lei. Tem um comentarista, o nome dele é John Murray, ele diz que enquanto a lei nos governa, não há a menor possibilidade de sermos libertos da escravidão do pecado. A única alternativa é sermos desobrigados da lei. Isso ocorre em nossa união com Cristo em sua morte, pois toda a virtude da morte de Cristo, ao satisfazer as reivindicações da lei, torna-se então nossa. Somos livres da escravidão e do poder do pecado que estávamos presos por causa da lei. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, existe um princípio, somente a morte quebra essa relação. Então nós estamos ligados até a morte pela lei. A lei nos prende a si. E só quando morremos deixamos de estar obrigados a ela. E aí Paulo vai dar essa ideia, a ilustração. É como um casamento, onde o marido é a lei e a esposa é o cristão. Quem morreu não foi o marido, e sim a esposa, que morreu quando se conformou com a morte de Cristo. E a partir de agora, ela está livre para um novo relacionamento, não com a lei, mas com Cristo, com o Espírito, a partir do Espírito. Agora ela não está mais sujeita à lei na mesma perspectiva que ela estava antes. Agora ela obedece à lei por causa dos méritos e daquilo que Cristo fez nela e com ela. Então, como eu estava dizendo, não é, né, para a gente resumir, então não é a lei, o marido que morre, mas é o crente que morre, é a esposa. E o crente faz isso quando se identifica com Cristo na sua morte. Pela morte de Cristo, eu e você recebemos libertação de todas as exigências. E aqui, aquele texto que eu te falei do John Murray. Enquanto a lei nos governa, não há a menor possibilidade de sermos libertos do pecado, ou da escravidão do pecado. A única alternativa é sermos desobrigados da lei. E isso vai acontecer, essa desobrigação acontece da nossa união com Cristo em sua morte. Pois toda a virtude da morte de Cristo, achei fantástico essa parte, toda a virtude da morte de Cristo, ao satisfazer as reivindicações da lei, né, a gente vai ver que Cristo é a finalidade da lei, o fim da lei, não só o fim de término, mas a finalidade da lei é apontar para Cristo. Então, quando Cristo, nele, na sua vida perfeita e na sua morte vicária, satisfez as reivindicações da lei, eu e você nos tornamos livres da escravidão e do poder do pecado que estávamos consignados pela lei. Eu não sei se você vai lembrar, mas na aula passada o Cassandro fez essa imagem para nós. Estávamos mortos no nosso pecado, saímos, fomos para nos conformar com a morte com Cristo Jesus, para o nosso batismo, morremos, descemos as águas,
nos levantamos agora uma nova criatura. Pelos nossos méritos? Não, pelos méritos de Cristo. Porque a vida, a obediência de Cristo, a vida verdadeira de Jesus foi aplicada a mim e a você. A vida do Cordeiro agora foi compartilhada conosco. Quando nós vivemos dessa maneira, quando nós temos esse entendimento, quando nós sabemos que essa foi a verdade, estamos agora desobrigados da lei, estamos agora convidados a viver diferente, a andar debaixo de uma nova lei. Nos foi imputada a justiça de Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo aqui para os seus ouvintes. Então essa é a severidade da lei. E aí ele passa para uma aplicação. Olha o versículo 4 e 6, né? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a carne. Mas agora, mesmo morrendo por aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei. Então, o segundo casamento agora é moralmente legítimo, porque a morte pôs fim ao primeiro casamento. Só a morte pôde nos garantir isso. Uma vez que essa velha mulher, que é o crente, morreu, com Cristo Jesus, esse vínculo que havia com a lei foi quebrado. Então Cristo ressuscitou e não vai morrer nunca mais. Aqui há um princípio interessante. A nossa relação com Cristo, ela não pode ser desfeita. Por quê? Porque o nosso marido não vai morrer mais. Ele ressuscitou, ele vive eternamente. Então, desde que ele ressuscitou dentre os mortos e não morre mais, essa nova relação não vai mais ser desfeita pela morte. A nossa união com Cristo agora é eterna. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo agora do Senhor. E agora, nesse novo relacionamento, nós podemos frutificar para Deus. Uma vez que morremos com Cristo, fomos libertos para Deus. Podemos agora nos unir a Cristo, pertencer a Cristo, frutificar para Ele, mudando a nossa relação de lealdade. Não mais somos leais à aplicação da lei em si, mas somos leais àquilo que Cristo Jesus fez por nós e ao nosso amor ao Senhor. Então, quando a gente olha, a gente vê primeiro a legitimidade do primeiro casamento. Veja que ele fala ali, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Então é legítimo. E vocês agora pertencem a outro. Quem? Aquele que ressuscitou dos mortos. Então ele está dizendo, nós vivíamos num casamento infrutífero, vivíamos num casamento onde não conseguimos agradar a lei, ela nos expunha, mas agora nós morremos, através da obediência perfeita de Jesus, morremos para a lei. E agora vivemos por onde? Pertencemos a quem agora? Foi quebrada aquela primeira relação. Agora eu pertenço a quem? Àquele que ressuscitou dos mortos. O fruto que eu dava na lei, antigamente, era um fruto ruim, era um fruto de morte, era um fruto de condenação. Mas agora ele vai dizer que essa nova legitimidade, essa nova relação e esse novo casamento vai dar fruto para Deus. E agora, nesse novo relacionamento, eu frutifico para Deus. Eu posso me unir a Cristo, eu pertenço a Cristo, eu frutifico para Ele. E agora há essa mudança completa da minha relação. A segunda coisa que Paulo fala nesses dois versículos, ele propõe um contraste entre os dois casamentos. Olha o que ele vai falar. Éramos controlados pela carne. Vivíamos controlados pelas paixões pecaminosas despertadas pela lei que atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a carne. Então ele começa mostrando um contato, a carne, a natureza pecaminosa do homem. Mas ele vai dizer agora assim, olha, nossos frutos eram frutos de morte, nossos frutos eram dados na carne, mas agora nós morremos para aquilo que nos prendia. Fomos libertos da lei. Antes, olha o amarelo aí,
Éramos controlados pela carne, mas fomos libertos da lei. Éramos controlados pela carne, mas agora servimos conforme um novo modo do Espírito. Servimos agora não mais pela carne ou não mais pela lei, ou frutificamos para a lei, mas segundo agora o Espírito. Então, no primeiro casamento, a gente vivia assim. E ele vai trazendo esse contraste. Antes de conhecer a Cristo, eu e você tentávamos governar a nossa vida pela obediência às nossas leis ou a um código de leis. Isto era quando nós estávamos na carne, nessa natureza humana separada de Deus e sem a sua ajuda. Toda vez que Paulo vai dizer carne, ele não está falando só de vida no corpo, ele está dizendo dessa natureza caída. Mas agora fomos libertos dessa natureza e vivemos no Espírito. Então nós podemos ver essa aplicação, é que o homem, olhando para esses contrastes, primeiro, o homem sem Cristo e o homem com Cristo. Então no primeiro casamento estávamos sem Cristo. No segundo casamento, agora, pela morte de Cristo, vivemos com Cristo. Temos agora os méritos de Cristo em mim e em você. Você não tinha mérito algum e achava que a lei te daria esse mérito. Você percebeu que não é verdade. Cristo cumpriu a lei e ele compartilhou conosco agora o mérito. No primeiro casamento, na lei, nós vivíamos na carne. Nós vivíamos sujeitos à carne e expostos à carne. Agora vivemos no Espírito. Os nossos frutos, antigamente, eram frutos dessa natureza caída. E agora eles são frutos do Espírito. Olha o que F.F. Bruce diz aqui. A nossa anterior associação com a lei não nos ajudava a produzir os frutos de justiça. Mas esses frutos são produzidos com abundância agora que estamos unidos a Cristo. O pecado e a morte foram o resultado de nossa associação com a lei. A justiça e a vida são produtos dessa nova associação. Enquanto o pecado, ele é essa associação, ele é anterior ao nosso estado, né? Antigamente o pecado era essa associação com a lei. Nós agora podemos frutificar porque morremos com Cristo. Estamos sepultados com Cristo. A nossa relação se encerrou. Podemos viver uma nova relação. É muito legal a gente pensar dessa maneira. Nós podemos viver algo novo em Cristo Jesus. Há uma novidade de vida. No capítulo 5, Paulo vai dizer assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele vai dizer que antes vivíamos debaixo de um Senhor que era muito justo e que sempre pagava à vista, que era o pecado. O salário que o pecado nos pagava era a morte. Mas agora estamos vivendo debaixo de um casamento de amor, onde o resultado da nossa relação é vida, vida abundante e vida eterna. Então Paulo continua, e ele vai passar agora a nos questionar sobre a lei. Então, a lei é pecado? E ele vai perguntar, de que diremos então? A lei é pecado? E ele vai dizer, de maneira alguma. De forma alguma. Se você for lá para o versículo 12, você vai encontrar... Se você for lá para o versículo 12, você vai encontrar esse versículo. O que diremos então? É pecado a lei? De maneira nenhuma. De fato, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa porque a lei é a voz de Deus. E esse é basicamente o significado do termo que Paulo usa aí, que é ágios. Ele descreve algo que provém de algo que vem de fora desse mundo, que pertence ao campo de uma existência além da vida humana, vamos dizer assim. Então a lei, ela é divina e ela tem nela a própria voz de Deus. Então a lei do Senhor é santa. Os mandamentos do Senhor são santos. Se você pegar o Salmo 119, você vai se apaixonar pela lei de Deus, porque o salmista, ele descreve a lei de Deus com tanta vida, com tanta intensidade, que não tem outra coisa a fazer a não ser nos apaixonar. Ele vai dizer que também a lei de Deus é justa, né? A ideia de justiça
grega, né, consiste em dar ao homem e a Deus aquilo que lhe corresponde. Mas a lei estabelece isso em todas as relações humanas e divinas. Se uma pessoa guardar perfeitamente a lei, ele deveria estar andando perfeitamente com Deus e perfeitamente com seu semelhante. Se a gente olhar para os 10 mandamentos, nós vamos ver isso. E vai dizer que a lei também é boa, porque ela foi promulgada com esse supremo bem-estar das pessoas. Então, a lei, ela não é em si má. Ela não é ruim, pelo contrário, ela é santa, justa e boa, mas ela não tem o poder de nos libertar do pecado. É o que Paulo vai continuar dizendo, né? E ele continua dizendo, a lei, primeiro que ela faz, ela revela o pecado. E ele começa a dizer, de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então Paulo começa a dizer que a lei, ela define o pecado. Pode ser legal por longo tempo você conduzir um carro numa rua, mas de repente mudou aquela rua de mão e você entrou na contramão. A partir daquele momento que você sabe que você está na contramão, aquilo ali passa a ser errado e passa a ser pecado. Tem uma história que aconteceu comigo na minha lua de mel que foi muito engraçado. Nós pegamos um carro emprestado para viajar, eu e a Juliana. A gente estava sem grana, conseguimos lá a grana no dia do casamento e tal, e ganhamos um apartamento e fomos. E eu fui por dentro aqui, por Blumenau, fui por dentro. Desculpa, por litoral, foi para Camboriú e eu fui por dentro, fui por baixo para evitar o pedágio. E eu me lembro que em um determinado lugar eu queria cuidar das multas, então o que eu fiz? Eu soltei o carro numa banguela, coloquei em ponto morto e desci aquele descidão. Aí na hora que subiu eu engatei, né? O bom e velho banguelão também, para aquela ideia de que economizava gasolina. A gente tinha um Versalhes na época, bebia mais do que qualquer coisa. E eu me lembro que lá em cima tinha o guarda, ele me mandou encostar, e eu encostei. Quando eu encostei, ele falou, o senhor foi pego no radar, a 115, sei lá, coisa assim. Eu falei, não pode, meu amigo, porque eu estou cuidando. Não, meu senhor, o senhor foi pego no radar, o radar está ali, está em tal lugar, assim, o senhor foi pego. Eu falei, mas eu não estava nem acelerando. Eu olhei para ele e falei assim, eu coloquei no ponto morto e vim de banguela. E aí ele falou para mim, o senhor sabe que não pode? O senhor sabe que é uma infração à lei andar na banguela? O senhor sabe que eu poderia te multar por andar na banguela? Até aquele momento eu não sabia. Até aquele momento não me era... ou eu não lembrava, né? Porque eu tirei carteira, eu deveria saber. Mas eu não lembrava daquilo. Então, eu não sabia... Paulo está dizendo exatamente isso. Eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse o que é pecado. Se a lei não falasse para mim o que é pecado, eu não saberia o que é pecado. Então a lei, a primeira coisa que ela faz, ela revela o pecado. Ela torna os homens conscientes do que é pecado, do que é certo, do que é errado. Ela define e ela revela isso para nós. Né? Então você vê que Paulo vai pegar aqui, por exemplo, o 10º mandamento. Ele vai falar assim, pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não me explicasse o que é cobiça. E é interessante ele pegar esses 10 mandamentos, né? Dos 10 mandamentos ele pegar esse 9º, porque todos os outros mandamentos são objetivos. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão, lembra-te do sábado para santificar o sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Todos esses são mandamentos objetivos, que em qualquer tribunal da terra pode legislar contra eles. Tem fatos. Matar vai ser um fato, adulterar tem um fato, honrar o pai e mãe vai ter fatos que vão mostrar tudo isso. Mas a cobiça não. A cobiça é um mandamento subjetivo. A cobiça é um mandamento que pertence a um foro íntimo. E ninguém da terra tem competência para julgar foro íntimo. A lei de Deus, ela vai lá e ela penetra como uma câmera de uma tomografia, um aparelho de tomografia. E ela consegue ver os propósitos mais secretos do coração do homem, trazendo isso e esses desejos à tona. Então a cobiça, essa palavra que ele usa aqui em grego, é algo que se expressa internamente. É um desejo, é um impulso, é uma concupiscência. Na verdade, ele pode até ser uma concupiscência lícita, mas
ela pode e ela vai se tornar uma forma de idolatria, uma vez que coloca o objeto que você deseja no lugar de Deus. O comentarista que eu usei aqui para fazer aula, o F.F. Bruce, diz que essa palavra pode ser tanto um desejo ilícito como um desejo lícito, mas de tão egocêntrica a intensidade desse desejo, que ele rouba o lugar que somente Deus deve ocupar na alma humana. Então Paulo está dizendo o seguinte: quando a lei revelou para mim o que era cobiça, quando eu entendi o que era cobiça, quando eu entendi que a minha natureza, que o desejo do meu coração, ele é suscetível a esse tipo de coisa, eu comecei a perceber que eu vivi em pecado. Eu sei agora, eu sou consciente do meu pecado. E aí ele vai dizer que a lei também desperta o pecado. Mas o pecado, olha o versículo 8, aproveitando-se a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Todo tipo de desejo que eu queria, ele produziu em mim, pois sem a lei o pecado está morto. O que Paulo está dizendo? Que a lei despertou o fascínio pelo errado. Você lembra daquela música do Erasmo Carlos? O pessoal mais antigo vai lembrar, o Cassandro, o Josivalter vão lembrar, o pessoal da antiga vão lembrar que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou ele engorda. Né? Essa é a ideia dessa vida debaixo da lei e da vida debaixo do pecado. Então, o pecado, ele fez isso, ele aviltou, ele amplificou esse desejo maligno. Os rabinos acreditavam nisso, que Adão viveu ali no Éden, nessa primeira inocência, e Deus deu para ele uma lei: não toque, não pegue. A serpente pegou uma lei que era boa e conseguiu converter a proibição numa tentação. E agora, essa árvore sendo proibida, segundo o pensamento rabínico, ela gerou um efeito desejável para Adão. É como se Adão olhasse e falasse assim: não é que a serpente tem razão, é boa mesmo? Não é que ela é... Nossa, eu acho que eu preciso, eu tenho que, eu desejo isso. Né? E essa palavra que ele usa aqui, aforme, oportunidade, normalmente era usada no grego antigo para referência à operação militar. Era o ponto de partida, uma base de operação para uma expedição. Era um trampolim, então quando o exército ia de um lugar para outro, ele chegava nesse lugar, ele tinha um trampolim para o próximo ataque. Era como se ele estivesse ali aguardando numa posição estratégica para o próximo ataque. E é assim que o pecado vai se estabelecendo dentro de nós. Ele vai pegando uma base de apoio em outra base de apoio, vai se valendo desses mandamentos, dessa forma como a gente vai lidando com a lei, para nos atacar e para cada vez mais colocar diante de nós, despertar esses desejos diante de nós. Então Paulo, a lógica dele é irrefutável. Sem lei está morto o pecado. Onde não há proibição, não há pecado. Sem lei o pecado não pode ser caracterizado juridicamente. Por isso que a gente vê tantas pessoas que querem muito a definição se é pecado ou se não é pecado. Porque eles não estão nem aí para o que aquilo faz com a santidade de Deus. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eles estão preocupados em satisfazer a lei. E, na verdade, eles estão preocupados com a sua própria cobiça. Porque se eles estiverem a acharem uma prerrogativa na lei, eles não estão errados. Então, eles não estão pecando. É muito interessante essa história que eu trouxe para você aqui, que é a história das peras de Agostinho, no livro Confissões. Eu transcrevi elas aqui, eu quero ler para você. Ele diz assim, no seu livro Confissões, num dos seus livros: havia perto de nosso vinhedo uma pereira carregada de frutas. Uma noite tormentosa, nós, jovens maus, preparamo-nos para roubar e arrebatar nosso despojo. Tiramos uma grande carga de peras, não para nos deleitar a nós mesmos, mas para jogá-las aos porcos, embora comemos o justo para ter o prazer do fruto proibido. Eram peras saborosas, mas não eram as peras o que minha mísera alma cobiçava, porque tinham melhores em abundância em casa. Arrebatei-as simplesmente para me converter em ladrão. E ele continua. O único deleite que tive foi a iniquidade, e isso me encheu de alegria.
O que foi que eu amei naquele roubo? Foi o prazer de agir contra a lei, para que eu, um prisioneiro das normas, pudesse ter uma contrafeita falsificação da liberdade, fazendo o que estava proibido, com uma escura semelhança de potência. O desejo de roubar foi despertado simplesmente pela proibição de roubar. Então Paulo está dizendo aqui para a gente, Paulo está falando nesse texto, e Agostinho está de forma muito bem ilustrada nos mostrando. Ele só roubou porque ele quis roubar. Ele não precisava roubar, ele não tinha necessidade de roubar, simplesmente pelo desejo de adrenalina, e lhe foi despertado um desejo de transgredir a lei. É isso que a lei faz conosco. Ela também desperta o pecado. É o que Paulo está falando para a gente. E por fim, a lei também condena o pecado. Se você estiver me seguindo na revista, é o ponto C da sua lição. Então, ele vai continuar dizendo, do 9 ao 11, olha, antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produz morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, por meio do mandamento me matou. Então o propósito da lei não é matar, mas dar vida. Contudo, aquilo que tinha que nos dar vida nos matou. Por quê? Porque o pecado prevaleceu do mandamento. E pelo mesmo mandamento o pecado nos enganou e nos matou. Então o propósito da lei não é apenas revelar, mas despertar o pecado e condená-lo. O William Barclay vai dizer que o pecado seduz, engana e mata. Nós nos enganamos ao considerar a satisfação que encontramos no pecado. Nós achamos que ele é doce inicialmente ao paladar, mas a gente sabe que ele vai ser amargo no estômago. O pecado promete uma alegria que vai ser paga com tristeza. Ele promete uma liberdade que traz escravidão. Ele promove vida, promete vida, mas o pecado tem como salário a morte. Então nós nos enganamos se a gente procura satisfação no pecado. A segunda coisa, nós nos enganamos ao considerar a desculpa que podemos dar pelo pecado. Todo homem pensa que pode fazer a sua defesa por praticar um ou outro pecado, dando uma boa desculpa e tornando essa boa desculpa nula, né, anulando a sua responsabilidade. Então a gente acha que uma boa desculpa, ou tentar achar um ponto de vista, ou tentar achar uma forma como outras pessoas classificam aquilo que eu fiz ou que eu não fiz de pecado, vai ser uma boa desculpa por transgredir a lei. Paulo está dizendo para a gente aqui, ou Barclay vai dizer para a gente, falando desse texto, que é um engano pensar nisso. A terceira coisa, nós nos enganamos a considerar a probabilidade de escapar das consequências do pecado. Então é um engano a gente achar que a gente vai encontrar satisfação no pecado, é um engano a gente achar uma desculpa para viver o pecado ou estar no pecado, é um engano a gente se considerar a probabilidade de escapar das consequências do pecado, elas vão vir. Ninguém peca sem a esperança que sairá ileso. Você sabe, primeira coisa, a expectativa de ser descoberto. Você pode ser descoberto, você pode ser exposto. Há a consequência de cedo ou tarde esse pecado vai bater a nossa porta, esse pecado vai vir. Por mais longe que você faça, uma hora ou outra, ele vai bater, ele vai assombrar de volta. Por quê? Porque esse é a paga do pecado. E a lei condena o pecado, é muito clara em condenar o pecado. E aqui a gente vê Calvino dizendo sobre isso. O pecado reside em nós e não na lei, uma vez que a perversa concupiscência de nossa carne é a sua causa. E certo que a lei expõe, provoca e condena o pecado, mas não é responsável por nossos pecados nem pela nossa morte. Assim, a lei não pode salvar-nos, porque não podemos cumpri-la, e não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós. Então nós estamos dentro de uma caixinha, como um hamster correndo numa rodinha, né? A lei não vai nos salvar, porque nós não conseguimos cumpri-la, porque o pecado habita em nós. A lei não é responsável pelo nosso pecado, não podemos dar essa desculpa pelo nosso pecado,
pela lei, pelo contrário, ela condena o nosso pecado e ela aponta para uma solução para o nosso pecado. Então a lei, portanto, ela é santa, boa e justa. Só um apanhado desse tópico. Ela revela, desperta e condena o pecado. Ela não é responsável pelos nossos pecados e nem pela nossa morte. E o que nos faz pecar, a nossa inclinação ao erro, é a nossa natureza pecaminosa que nos conduz à morte. E agora Paulo passa, então, a falar sobre a relação da lei e da carne. Se você vai olhar aqui, tem os atributos da lei, mas nós já falamos, a lei é boa, santa e justa. Né? Então, quais são os conflitos da carne? Nesse último parágrafo, a gente vai ver que há uma coisa muito interessante, há uma mudança de verbo. Paulo vinha falando no passado e agora ele está falando no presente. Isso significa que ele vai tratar de um conflito pessoal que ele está enfrentando, como crente, não como um conflito vivido antes da sua conversão. Do verso 14, a linguagem de Paulo é de um homem convertido. No 18, ele reconhece que não há nenhum bem em si mesmo. E no versículo 24, ele vai soltar um grito da alma e vai dizer, eu sou desventurado. Então só alguém que é convicto e convertido tem convicção do pecado. Só um crente maduro vai lamentar pelos seus pecados como Paulo fez. Então olha bem, sabemos, versículo 14, sabemos que a lei é espiritual, a primeira coisa que ele vai fazer. Eu, contudo, não sou. Ele começa olhando para si. Ele vai dizer, eu sou cristão, eu fui vendido como escravo ao pecado, eu sei que eu tenho uma natureza e eu preciso lutar pela minha natureza. A lei, ela é boa, ela é espiritual, mas eu não. Aí no versículo 18 ele vai dizer, eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, pois eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Paulo está falando de uma tensão que existe nele. Ele quer fazer o que é bom. E ele vai chegar a uma conclusão. Ele vai dizer assim, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. E aqui entra isso que a gente acabou de falar. Só uma pessoa convertida tem esse tipo de convicção. Uma das coisas que a gente pode colocar como filtro de conversão é como a pessoa lida com o pecado. Como a pessoa lida com essa tensão. Como eu e você estamos lidando com essas coisas que nos incomodam e que incomodam a santidade de Deus. Paulo está dizendo aqui, olha, a lei é boa, a lei é santa, eu não sou. Ele não está se justificando. Ele está dizendo assim, eu luto para fazer o que é certo, mas como é difícil. E por fim ele vai dizer assim, olha, como eu tenho prazer na lei, como eu amo a lei, no íntimo do meu ser eu a amo, no íntimo do meu ser eu tenho prazer, tudo que eu desejaria era ser atraído para ela. Paulo está falando desse conflito, esse último versículo, capítulo está falando de um conflito que eu e você, meus irmãos, se realmente encontramos com Jesus, se realmente Jesus tem feito obra na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus, eu e você vivemos esse conflito. Eu tenho certeza que tem coisas na sua vida que você não deseja viver e você sabe que está vivendo errado. Né? E aí ele vai dizer aqui, Bruce vai dizer o seguinte, Paulo é um homem que vive simultaneamente em dois planos. Ele está ardentemente ansioso por levar uma vida mantida no plano superior, mas tristemente ciente da força do pecado que nele habita e persiste em empurrá-lo para baixo, para o plano inferior. Por um lado, ele reconhece que bem nenhum habita nele, mas por outro lado, ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem essa dicotomia, essa luta interior. Então esse é o primeiro conflito de Paulo. Os conflitos de Paulo vêm desse desejo, dessa sabedoria, daquilo que ele entendia, mas daquilo que ele via em si mesmo. Segundo a Escritura, é precisamente o cristão que mais progrediu, o crente maduro, que mais profundamente se preocupa com o seu pecado. Quanto mais uma pessoa faz progresso na santificação, tanto mais sentirá aversão pela sua pecaminosidade. Comentando esse trecho, o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu isso que você está vendo aí. Segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, o cristão que mais progrediu, o crente que mais amadureceu, é aquele que continua e que
presta atenção no seu pecado, que não trata o seu pecado ou como o legalismo da lei, ou como a libertinagem de viver de qualquer forma. Paulo está respondendo aos libertinos. Ele está dizendo, não, o cristão equilibrado, o cristão, eu não gosto de usar essa palavra, mas o cristão, em vez de equilibrado, eu gosto de usar maduro. O cristão maduro, o cristão que reconhece quem Cristo Jesus é, o cristão que está vivendo ansiando e vivendo ativamente um processo de santificação do Espírito na sua vida. Ele é esse que deseja, que sente, que quando peca sente aversão e que tem esses mesmos conflitos de Paulo. E tem esses mesmos dilemas de Paulo, tem essa mesma guerra civil que o Paulo está vivendo. Então nós estamos aqui vendo o desespero desse homem. Primeira coisa, ele vai falar dos conflitos de um salvo, do versículo 14 ao versículo 17. Né? Conflito da natureza, a natureza da lei, a nossa natureza, né? A lei espiritual, a nossa natureza é carnal. O conflito entre saber e fazer, no versículo 15. O conflito entre a liberdade e a escravidão, no versículo 16, no versículo 17. Então existem vários conflitos que Paulo está relatando e escrevendo para nós. A segunda coisa, Paulo vai falar sobre a impotência desse velho homem. E ele vai dizer assim, que ele é fraco, a consciência da sua fraqueza, no versículo 18. Ele diz, olha, não há nele poder de fazer o bem. Eu desejo, mas eu não consigo. Ele vai falar da consciência de uma contradição. Né? O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E no versículo 20 ele vai trazer para a gente essa consciência da escravidão. O que eu não quero eu deixo fazer, e o que eu desejo, e aquela coisa vai operando em mim. Paulo vai dizendo que há uma impotência no seu velho homem. Há um conflito naquele que é salvo, há um velho homem e sua impotência, há uma guerra interior na vida de todo crente, uma guerra civil ambulante. Nós somos uma guerra civil ambulante. Nós temos um novo homem guiado pelo Espírito, que tem o prazer na lei de Deus, mas que milita com um homem que está agarrado ao mal, no pecado, e esses dois estão brigando, e esse homem interior precisa, né, buscar, e tem prazer na lei do Senhor. O homem carnal tem prazer na carne, tem prazer no pecado, e aí a gente vai vivendo essa luta. E a consciência dessa guerra interior, meus irmãos, é a maior evidência que eu e você somos filhos de Deus. Quando nós entendemos que há uma guerra, há uma luta nos nossos membros, e que nós precisamos lutar e batalhar nessa luta, e não nos entregar, nós estamos caminhando de onde a gente deveria estar para onde a gente deveria chegar. E por fim, no versículo 24, Paulo vai falar sobre o clamor de um remido. Ele vai dizer que esse grito de Paulo, esse grito que ele dá de desventurado homem que sou, é mais em si um desabafo. Ele vai dizer, olha só, o grito desventurado homem que sou, portanto, não é o desabafo de dor de uma alma perdida, nem o apelo desnorteado de alguém que está sob convicção de pecado e sem esperança. É a linguagem de um homem que está ansioso e quase desmaiando, porque não vê ajuda suficientemente próxima. Ele está dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Pode ser que Paulo está fazendo referência aqui a uma antiga costume de o cara que cometeu homicídio, tinha que carregar o corpo do homicida nas suas costas enquanto esse deteriorava e ia apodrecendo. Pode ser isso, mas pode ser que Paulo está dizendo do corpo do pecado, lá de Romanos 6, versículo 6. Talvez seja disso que Paulo esteja falando. Eu vou abrir aqui para a gente ler Romanos capítulo 6, versículo 6. Paulo vai dizer assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pode ser que Paulo está dizendo, quem me livrará desse corpo do pecado? Quem vai resolver essa questão em mim e por mim? E aí ele vai dizer, e ele vai mostrar para a gente a sua única saída. E ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Tanto o clamor quanto esse grito procedem da mesma pessoa. Um crente convertido, meus irmãos, lamenta a sua corrupção e anseia por libertação no final do dia, ou no dia da ressurreição. Ele sabe que a lei é incapaz de resgatá-la, mas ele agradece porque, por meio de Cristo Jesus, ele pode ser salvo. Sabe, eu acho muito interessante esse final de Paulo, quando ele faz isso, porque ele tira de nós uma coisa. Ele tira de nós a possibilidade de ficarmos no nosso vitimismo, no nosso lugar de conforto. Ah, desventurado homem que eu sou, ninguém me livra do corpo dessa morte, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu posso eu não faço, o que eu preciso eu não faço, o que dá eu não faço, então eu não consigo fazer nada, o negócio é continuar pecando e pedindo perdão. Paulo explode no versículo 25 e diz, graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Paulo entende que a ajuda não vem de outro lugar, senão de Cristo Jesus, senão daquele que morreu e viveu perfeitamente por mim e por você, senão daquele que já mostrou para nós como ser livre do corpo do pecado, porque ele viveu uma vida sem pecado. E aqui eu quero encerrar esse tópico com essa frase de um dos reformadores, chamado Melanchthon. Ele diz assim, olha, o velho Adão é muito forte para o jovem Melanchthon. Então eu vou colocar aqui, ó, o velho Adão é muito forte para o jovem Gustavo, mas graças a Deus ele não é suficientemente forte para Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dará a vitória dia a dia e durante todos os dias. Meu irmão, eu quero te dar 10 segundos para você repetir essa frase aí, e no lugar do nome do Melanchthon você colocar o seu nome. Você internalizar essa verdade. O velho Adão é muito forte para mim e para você, mas o velho Adão não é páreo para Cristo. E é isso que Paulo está dizendo para nós. O velho Adão não é páreo para Cristo. Em Cristo Jesus nós fomos livres, feitos livres. E aqui nós podemos chegar então à conclusão da nossa aula. Nós precisamos primeiro, meus irmãos, reconhecer que a nossa luta contra o pecado é uma guerra que está sendo travada e que acontece dentro de nós. É uma guerra. Nós não podemos lidar com o pecado como algo trivial. Nós não podemos lidar com o pecado como algo corriqueiro e passageiro, que nós podemos flertar. A lei nos mostra que não há solução para o pecado fora de Jesus. Então a primeira coisa é reconhecer que a nossa luta contra o pecado é uma guerra que acontece diariamente e é travada dentro de nós. Dentro de nós existem dois homens, um que se esforça e luta para satisfazer a vontade do seu Senhor, e outro que se esforça e luta para satisfazer as obras do pecado. O novo e o velho homem. Nós precisamos alimentar esse novo homem. É aquela ideia dos dois lobos, um bom e o ruim que há dentro de você. Quem vai vencer? Quem você alimentar mais. Então nós precisamos viver uma vida que leve santidade como um estilo de vida. É isso que Paulo está dizendo. Não é pela lei, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas é pelas motivações que estão no que eu faço ou no que eu deixo de fazer. A segunda conclusão que eu trago para a gente nessa manhã é que nós precisamos desejar lutar com todas as forças contra o pecado. Para que nós, a única posição possível é a do cristão diante da lei. Eu e você não podemos ser legalistas que ficamos procurando brechas na lei. Nós não podemos ser libertinos que olhamos para a lei como uma possibilidade de nos satisfazer, mas nós procuramos na lei encontrar a vida de Cristo Jesus e a partir da vida de Cristo Jesus obedecer à lei, obedecer por prazer. Saber que quando falhamos, Cristo Jesus nos socorre, nos ajuda, nos conduz. E por fim, nós precisamos entender que esse capítulo 7, além de falar da lei, nos convida e nos chama para a santificação. Santificação, meus irmãos, é um ato contínuo que atua no meu coração, que atua no seu coração e que não atua por meio da lei. Nós não conseguiremos nos santificar, meus queridos, se nós apenas fizermos uma agenda muito cheia de rituais cristãos. Santificação é um processo de você se submeter a Jesus e de deixar o Espírito Santo encher o seu coração. Que Deus te abençoe,
que você encontre como Paulo o socorro para o grito da sua alma, que você fale como ele: eu desejo as coisas do Senhor. Quem vai me alcançar? Senhor, me alcança. Graças a Deus por Jesus, que nos deu a vitória em Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa aula, por essa manhã. Eu clamo ao Senhor que a lei e a graça que somos submetidos diariamente façam morada em nosso coração. Nossa obediência da lei seja pela graça, pelo amor que temos no Senhor. E que o Senhor seja glorificado em tudo que somos e fazemos. Que a sua boa mão nos conduza nessa jornada de sermos santificados em Ti, através do Teu Espírito a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Espero você no culto às 18 horas. Grande abraço. Fica em paz.